há uma representação que foi apresentada ontem ao Senado Federal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. É assinada por 5 advogados, formando uma denúncia por suposto crime de responsabilidade. Em resumo, como temos feito nos casos anteriores, a denúncia alega que o ministro Luiz Fux, por meio de decisão liminar, teria assegurado direito ao recebimento de auxílio moradia a um grupo de magistrados. Em seguida, teria, por meio de outras 2 decisões liminares, estendido tal direito à totalidade dos magistrados, inclusive da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar. Alega ainda a denúncia que o ministro teria se furtado desde setembro de 2014 a submeter tais decisões ao colegiado do Supremo Tribunal Federal e que tal atitude seria desidiosa e que, por isso, supostamente teria incorrido em crime de responsabilidade previsto no artigo 39, item 4 da Lei número 1079 de 1950. Cuja pena aplicável, ainda segundo os denunciantes, seria perda do cargo de ministro com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Senhoras e senhores senadores, em face dos termos da petição número 2 de 2016, que traz denúncia de crime de responsabilidade supostamente atribuído ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, esta presidência julga importante tecer breves considerações. Mais uma vez, no exercício da presidência do Senado Federal, reafirmo que não podemos ser levianos com a democracia. Não podemos menosprezar ou subestimar a importância da separação dos poderes da República, principalmente em um contexto histórico que demanda extrema responsabilidade com o equilíbrio institucional do país. Em síntese, se trata de denúncia que, de forma muito bem elaborada, diga-se de passagem, aponta supostos descumprimentos de caráter predominantemente regimental do ministro denunciado, principalmente no que toca ao tratamento dispensado na apreciação de medida liminar deferida e seus efeitos próprios da jurisdição da Corte. Ademais, senhores senadores e senhoras senadoras, cabe destacar que os elementos trazidos pela denúncia transparecem uma propensão inadequada, que infelizmente vem se tornando recorrente no âmbito de ambas as casas do Poder Legislativo, de trazer ao Parlamento uma discussão de natureza restrita a uma agenda corporativa, ou seja, embates que se revestem basicamente de interesses de carreiras, o que não corresponde ao status constitucional conferido a essas instituições e à relevância de seus membros para a concretização do ideal republicano em nosso país. Este Senado Federal, principalmente por meio da Lei 1079 de 1950, não se prestará, já disse aqui, queria repetir, ao papel de palco e holofote para as demandas corporativas, políticas e pessoais. Nota-se, inclusive, que alguns subscritores, e isso é muito importante, queria chamar a atenção, nota-se, inclusive, que alguns subscritores da presente denúncia, não raro, são citados como candidatos ou aspirantes a diversos postos chaves em suas carreiras, o que em si não é condenável. Contudo, a Lei 1079 de 1950 e seus delicados efeitos não podem se prestar de forma nenhuma a este fim. Por óbvio que o Senado Federal tem o dever e não pode se furtar ao debate de questões afetas às importantes questões funcionais das mais diversas carreiras que compõem o serviço público brasileiro. Inclusive, senhores senadores, quando a polêmica questão do auxílio moradia trazido pela denúncia. Contudo,
destaco que há foro, oportunidade e instrumentos mais adequados para esse fim. Não podemos adotar uma postura de criminalização desmedida de atos e decisões judiciais por conta do inconformismo de seu mérito, por mais nobre que sejam os interesses dos cidadãos, associações, carreiras ou autoridades. Por fim, como afirmei em outras oportunidades, reitero que é a hora do Poder Legislativo ser legislativo, do Poder Judiciário atuar como judiciário e do Poder Executivo se portar como executivo, cada um exercendo e se limitando à sua competência. A interferência de um poder no outro poder é o maior desserviço que se pode fazer à República. Diante dessas razões, informo ao plenário e às senhoras e aos senhores senadores que deixei de receber a petição número 2 de 2016 por inexistência de justa causa, determinando desde logo o seu arquivamento.